A nossa primeira chave, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Primeira chave, então, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. A segunda chave hoje, então, guerreiro não, vitorioso sim. Então vamos lá, trabalhar, tá bom? Você que fez o Vida 3, você que já está conosco, né, crescendo, você que não fez ainda, aproveita que o Vida 3 está chegando. Nós vamos fazer o Vida 3 depois da Semana Santa, quinta, sexta e sábado, depois da Semana Santa, vamos ter o Vida 3 aqui em Fortaleza. E você que já fez, quiser nos ajudar, nós vamos fazer em Acarape. O prefeito de Acarape resolveu fazer o Vida 3 para a cidade, Messinho. Para a cidade. Ele está reformando o ginásio da cidade. Ele me mostrou o projeto hoje, né? Passou para mim a planta. O prefeito está aqui com a gente hoje, não? Franklin está aí, não? Acho que não chegou ainda, deve estar atendendo, né? É médico. E o doutor Daniel está aqui, está vendo? É médico, mas está aqui na frente, né? E aí ele está reformando o ginásio, fazendo o palco. E nós vamos fazer o Vida 3 para a cidade, né? Os empresários estão chegando junto, com alimentação, vai ter comida para todo mundo, né? E você que vai servir, nós estamos vendo lá uma pousada, um lugar para a gente possa ficar os 3 dias lá. Vai ser na Semana Santa, quinta noite, sexta o dia todo e sábado o dia todo, lá em Acarape. E no final de semana seguinte, nós vamos estar aqui no Vida 3 de Fortaleza, quinta, sexta e sábado. Segunda chave. Guerreiro não, vitorioso sim. Queridos, eu entendo que nós temos na vida muitas oportunidades. Oportunidades grandes e algumas pequenas, mas são oportunidades. Só que tem um problema com a oportunidade. É que uma oportunidade, quando ela vem na nossa vida, ela gera uma crise. Sim ou não? Crise. Eu vou ou não vou? Eu entro ou não entro? É assim ou não? E aí você entra em crise, porque é uma oportunidade. Se é uma grande oportunidade, você entra numa grande crise. Por exemplo, eu estou trazendo para o Brasil, não é, através de um amigo, um fundo coreano. Um fundo coreano, tá? E esse fundo coreano vai investir no Brasil alguns milhões de reais. Alguns milhões de reais. Mas eu quero que você entenda a crise. Um empresário, eu chego para ele e digo, você pode entrar nesse fundo, mas só que ele vai dever agora 50 milhões. Você entende? Ele vai pegar 50 milhões de reais. É diferente de você dever R$1.000, sim ou não? Então, uma grande oportunidade gera uma grande crise na sua vida, mas é necessário que elas venham. O que é que nós temos aprendido? Nós temos que saber a hora certa para agir, a hora certa para deslanchar. Eu conheço pessoas que fazem as coisas sempre na hora errada. Choram na hora que é para rir, riem na hora que é para chorar, brigam na hora que é para se alegrar. É assim ou não? São pessoas que fazem as coisas na hora errada. E nós temos aprendido que nós precisamos discernir as estações, as épocas, então podermos tomar as decisões certas para a nossa vida. Algumas pessoas acham, e isso acontece muito na adolescência, que nós somos eternos aqui na terra. É assim ou não? Que nós vamos viver para sempre. Hoje eu estava num determinado lugar da cidade e estava a televisão ligada, né, no jornal lá de uma emissora que eu nem gosto muito dela, né, que vocês nem sabem o nome, né, certo? Mas o Bispo Macedo vai comprar essa emissora, viu? E aí o que acontece? Eu estava lendo no jornal falando, apareceu um senhor bem velhinho, sabe? E a esposa pegou 1 litro de álcool, jogou em cima dele, e filmando, e o cara lá filmando, jogou 1 litro de álcool em cima dele, pegou o fósforo e tocou fogo no marido. Cuidado, marido, viu? Não faça raiva para sua mulher não, que ela pode pegar esse negócio, né? 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o cara filmando, e não fez nada. Ele tinha que tomar uma decisão, tinha ou não tinha? Ele tinha que tomar uma decisão, partir para cima daquela mulher, evitar a tragédia, mas não, ele queria postar. Ele tomou a decisão errada na vida dele. Mas a segunda coisa que me deixou muito alegre foi o comentário de um cantor que estava lá. Ele disse, coitado desse velhinho, deve ter uns 60 anos. Eu disse, meu irmão, eu tenho 54. Ele disse, não acredito não. O senhor não tem 54 anos, o senhor é um gato.
E eu disse para ele, eu sou casado. O que é que eu quero dizer para você? Entenda uma coisa. Quem tem um nascimento, morre 2 vezes. Quem tem um nascimento, morre 2 vezes. E quem tem 2 nascimentos, morre apenas 1 vez. Sim ou não? Vou repetir para você. Quem tem um nascimento, morre 2 vezes. E quem tem 2 nascimentos, morre 1 vez. Não esqueça dessa fórmula que eu coloquei para você aí. Qual é a fórmula? Vamos lá. 1N igual a 2N. 2N igual a 1M. Amém? Maravilha. Então vamos lá. Se você vai viver eternamente, essa eternidade, ela vem de Deus, não é sua. As pessoas acham que podem viver eternamente e que a eternidade é delas, não é. Nós vivemos para sempre porque Jesus morreu e nos deu essa possibilidade de vivermos eternamente. Então nós precisamos entender, puxa, eu preciso usar esse tempo que eu tenho aqui na terra para produzir coisas boas, que as minhas ações somadas com as ações dos outros vão me produzir oportunidades poderosas. Eu preciso viver de uma forma inteligente na presença de Deus e aproveitar cada oportunidade. Gente, tem pessoas que não conseguem aproveitar a oportunidade. Eu já contei para vocês, vou contar 10 vezes, 1000 vezes. Eu estava cantando num casamento. Eu olhei para a porta, aqui na igreja, e apareceu a menina na porta. Eu digo, vou casar com ela. Eu não sabia nem quem era. Se eu vou casar com ela. Rodei, terminei de cantar, fechei ainda. Lembra a música que eu estava cantando? É antiga. 2 vidas, Senhor, se unem num só ser. Essa é da tua época, era da nossa. 2 almas e 2 nobres corações. A mulher apareceu na porta. Acho que eu esqueci a letra. E eu rodei, fui lá do lado da igreja, me apresentei e disse, tudo bom? Samuel Munguba Júnior, muito prazer. E ela olhou para mim e falou assim, meu nome é Isabelle. Meu amigo, eu não perdi a oportunidade. Eu já fui saber quem era, com quem estava. Dei uma sorte, ela estava com meu primo, com meus primos. Depois do casamento nós saímos, fomos para a Volta da Jurema. Você que sabe onde é isso? Beira-mar. Nós fomos para a Volta da Jurema. E eu já comecei a paquerar com ela, mas eu descobri que ela tinha namorado. Ela tinha namorado. Eu falei, coitado desse rapaz. Vai dançar. Porque eu vi a oportunidade. Eu digo, vou casar com essa menina, não quero nem saber. Tinha alguns problemas. Ela tinha namorado. Eu tinha 17 anos. E ela tinha 13. Mas eu casei com ela. Não foi não, Patrícia? A pastora Patrícia está aqui, ó. Casei com ela. Não é? Porque eu disse, eu vou aproveitar a oportunidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem prazer em Deus, recebe boas oportunidades na vida. Quem tem prazer no pecado, recebe oportunidades também de pecar. Apocalipse 22, 12 diz assim, ó. Eis que veio em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então você precisa aproveitar a oportunidade, Se você ama a Deus, saiba que Deus vai abençoar e as coisas vão correr para o seu bem. Lembra do texto de Romanos 8, 28? Lê comigo, por favor. Vamos lá, uma só voz, vai lá. Sabemos... Não, está horrível. Desse jeito aí, meu amigo, não chega nada para você não, viu? Lembra que dá uma azada nada ler a Bíblia assim, né? Mas não acontece nada. Vamos lá, 1, 2, 3. Versículo 29. Conheceu também os... para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o 30 como é joia. Não, está fraco, de novo.
Meu Deus, que bênção. Já pensou? Deus tem um propósito. Mas Ele está dizendo para mim uma coisa hoje. Ei, você tem a liberdade de escolher. Você precisa ter essa liberdade. Nós amamos a Deus e a única maneira de nós podermos amar a Deus é porque nós somos livres para amar. Se nós fôssemos obrigados a amar a Deus, o nosso amor não teria nenhum valor. Se Isabelle fosse a única mulher do mundo, o meu amor por ela não teria nenhum valor, era a única. Mas como eu tive 2 namoradas antes dela, não é? Papai teve 41. 40, você vê a diferença do filho, ó, né? Tranquilo, né? Eu vou contar para vocês. Posso? Vou abrir meu coração. Eu só conheço a minha esposa como mulher. Só. Eu nunca conheci outra mulher na vida. Nunca. Agora você precisa tomar uma decisão hoje. Se a decisão é uma oportunidade, se a decisão é uma crise, você precisa tomar uma decisão hoje. Qual é a decisão? Ser um guerreiro ou um vitorioso. E aí nós precisamos aprender para a vitória. Por quê? Veja comigo, algumas pessoas têm orgulho de serem guerreiras, já viram? Sim ou não? Eu sou guerreira, eu sou guerreiro. É uma boa qualidade, não é ruim. É uma boa qualidade. Você é um trabalhador, você é esforçado, sim ou não? Tá, você levanta cedo, você vai trabalhar, você é guerreiro. Mas hoje eu quero que você aprenda que o problema não é ser guerreiro. O problema é focar na batalha. O problema é focar na guerra e não na vitória. Algumas pessoas focam tanto na guerra, tanto no atrito, tanto na luta, que não têm o prazer de viver a vitória. As pessoas simplesmente fogem da vitória quando a vitória está chegando, porque elas querem continuar guerreiras, elas querem continuar sofrendo e na realidade se tornam viciadas em batalhas. Tem gente que adora um problema, já viu ou não? E quando o problema passa, o que ele faz? Arranja outro. Precisa de um problema para viver, né? Eu quero um problema para viver. E a pessoa vai arranjar porque ela é viciada em problema. Eu e você fomos chamados não para batalhar, mas fomos chamados para vencer. E eu preciso que você entenda hoje que isso vai acontecer na nossa vida como o tema do nosso ano. Naturalmente, não ouvi, naturalmente sobrenatural, naturalmente sobrenatural. Não é um raio, não é um relâmpago, sabe? É naturalmente. À medida que eu ando, à medida que eu me relaciono, as coisas acontecem sobrenaturalmente, porque eu ousei fazer o natural. Eu não sei se você lembra do filme O Quarto de Guerra, lembra? Todos assistiram. E nós usamos esse filme, inclusive, no nosso curso de membresia da igreja, né? Nós usamos esse filme. E esse filme, ele traz assim a ideia de que nós podemos viver o sobrenatural e que algumas decisões devem ser tomadas na nossa vida para vivermos o sobrenatural. Naturalmente sobrenatural, precisamos ter o hábito da vitória. Vamos lutar? Vamos. Mas o nosso foco não é na luta, o nosso foco é na vitória que Deus nos dá. Vocês sabem que eu fiz minha formação como Master Coach lá nos Estados Unidos, tenho doutorado em psicologia, mas o que eu quero conversar com vocês hoje é Bíblia, é palavra de Deus. E eu quero pensar com vocês hoje sobre a vida de um rei de Israel. Foi o 4º rei de Israel, em Judá. Ele fez a vontade de Deus durante 25 anos da sua vida, do seu reinado. E o nome dele é Josafá. E eu quero pegar nesse texto os segredos para uma vida vitoriosa. Segredos para que você deixe de ser, sabe, aquele guerreiro e passe a ser um vencedor, um vitorioso, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns meunitas vieram a peleja contra Josafá. Primeira coisa, saiba quem são os seus inimigos. Ele é informado. Quem são os meus inimigos? Filhos de Moabe, filhos de Amon,
meunitas, são os meus inimigos, eu preciso saber quem são os meus inimigos. Segundo versículo, então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azotamar, e que é em Gede, lugar lindo, maravilhoso, é um oásis no meio do deserto. Eu já estive lá. Josafá, ele sabe agora qual é o real tamanho da batalha que ele tem, da guerra que ele tem. Ele é um rei, ele é um guerreiro, e ele então observa e vê qual é o tamanho do meu desafio. Ele tem uma grande multidão, ele tem 3 exércitos contra ele, mas ele tem agora um local de enfrentamento. Ele sabe aonde é a batalha. A batalha é algo real, porque tem algumas pessoas que têm batalhas que são batalhas fictícias, são criadas na mente, sabe, são ansiedades que vêm. Eu participei do programa ontem, lá no Paz e Amor, sobre isso, sobre o janeiro branco, ou seja, as doenças que atingem as nossas emoções. Você cria. Tem pessoas que adoram criar inimigos, são inimigos imaginários, inimigos fantasmas, mas para Josafá não, era um inimigo real. Ele estava agora diante de um grande desafio. E no versículo 3, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia diz exatamente como as coisas são. Olha o que é que ela diz no versículo 3. Então Josafá teve medo. Teve medo. Não é errado ter medo. Algumas pessoas querem ser super-homens. Josafá teve medo. Mas sabe o que ele faz? Veja o texto. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. A primeira reação foi medo, mas logo depois ele diz: é assim ou não? Respira e diz: uau, eu não vou deixar minha vida paralisada, eu não vou ficar com medo, isso não vai me vencer. E eu estou falando para você hoje que talvez esteja com um câncer, e você olhou para uma coisa bem real, é uma enfermidade, e você está com medo, medo de morrer. Ei, fale isso como Josafá hoje: isso não vai me vencer, não vai me vencer. Então ele adota uma postura e ele disse: eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar, e mais do que isso, ele convoca as pessoas para perto dele, ele chama as pessoas para estarem perto dele. Veja o versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Olha o poder que esse homem tinha de aglutinar pessoas diante da situação difícil, diante do problema. Ele diz: vamos nos unir, vamos nos unir, vamos nos unir. Eu quero que você entenda que algumas igrejas crescem porque elegem um inimigo, brigam com outra igreja, falam mal de outro pastor, e isso dá certo, sabia disso? Dá certo. As pessoas se unem diante de um inimigo, só que isso é doentio. Nós temos que nos unir em torno do amor, nós temos que nos unir em torno da vitória, diante daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. É algo poderoso unir as pessoas, não simplesmente para a guerra, mas unir para estar na presença de Deus. Ele chama os homens para um jejum, ele chama as pessoas para orarem a Deus. No versículo 5 diz: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E agora, no momento de crise, depois que ele estava com medo e que ele raciocina e vê o tamanho do seu Deus, a Bíblia diz: e ele se pôs em pé. Em pé. Ei, se levante, se coloque em pé e deixe que Deus faça a obra na sua vida. Quando você se levanta, você se coloca em pé, você se coloca na posição de liderar, na posição de resolver, na posição de solucionar. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, será menor. Não se mostre fraco, você não precisa. O medo é normal, o anormal é você continuar com medo, o doentio é você continuar com medo. Você tem que sair disso. Versículo 6 diz assim, olha: ah, Senhor,
Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Veja que ele sabia exatamente o tamanho do seu Deus. Ele diz: Deus, o Senhor é o Deus dos céus, o Senhor domina sobre tudo. Eu sei o tamanho do meu Deus. Versículo 7 diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do teu povo Israel? Não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome. O que ele está fazendo aqui? Uma coisa que você precisa fazer sempre que vier uma luta na sua vida. Ele está olhando para trás e ele está dizendo: Deus já agiu na vida do povo e Ele vai agir mais uma vez. Talvez você não tenha uma história própria para contar, mas você tem inúmeros testemunhos nessa casa, inúmeros testemunhos que você pode ouvir, pode fortalecer a sua fé. Quantas pessoas tiveram a sua vida completamente transformada? Sabe, ser pastor assim com 33 anos, que eu vou fazer esse ano, 2019, de pastor, como pastor, é muito bom. Por quê? Porque a gente sabe muita história. Quando nós vamos na hora do batismo aqui, eu fico só olhando vocês chegando para o batismo, e as histórias, a transformação. Ele está dizendo: Deus já operou, Deus já fez e fará de novo. Versículo 9 diz: se algum mal sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha o que ele está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo: quando vier a aprovação, para onde é que eu vou? Para a igreja. É aqui o lugar. Quando eu estiver no meio da aprovação, eu vou para a igreja, eu vou para a casa do meu Deus, eu vou buscar o meu pequeno grupo, eu vou buscar o meu mentor, eu vou estar buscando o meu pastor de linha, eu vou estar na casa do Senhor. Eu venho buscar aqui, é a garantia do nome de Deus sobre a minha vida. No versículo 10 ele diz assim: agora pois, eis que os filhos de Amon, está falando para Deus agora o que está acontecendo, os filhos de Moabe, do monte Seir, cujas terras, atenção, não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ele está dizendo: quando nós saímos do Egito, nós passamos por eles, mas nós não destruímos, nós demos a volta e deixamos esses povos intactos, vivos. Versículo 11 ele diz: eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. O que eu entendo desse versículo? Eu entendo uma coisa que você precisa hoje pegar de uma vez por todas. Quando você tiver a oportunidade, está pronto para ouvir? Mate o inimigo. Mate o inimigo. Não deixe o inimigo vivo. Tem pessoas que criam cobra para picar a sua própria vida. Fica ali alimentando a cobrinha, né? Cobrinha linda, né? Cobrinha linda. Vai te picar, filho, vai envenenar você. Israel passou e disse, Deus falou: olha, vai lá e destrói todo mundo, mata todo mundo. Israel disse: não, vamos desviar por aqui, vamos deixar, mais tarde isso vem para você, vai voltar para você. Quando você tiver a oportunidade, aniquile o inimigo, tire o inimigo. Mas pastor, o senhor é tão bondoso, o senhor fala para amar todo mundo. Claro que você tem que amar todo mundo, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando na sua casa você está lá e vem um rato, o que você faz com o rato? Você pega o rato, passa a mão no rato, não é assim, não? É? Hein? Faz carinho no rato, beija o rato, é assim? O que você faz com o rato? Fala a verdade, você corre. Eu já vi homem em cima de cadeira falando: ai! Não? Se identificou, né? Eu estou sentindo a identificação aí, vai lá. Não é? Então, você precisa matar o inimigo.
Chega disso. Você vê a pessoa que vai matar você. Ei, gente, nós estamos falando de guerra. Na guerra, ou você morre, ou você mata, ou você morre. Você não pode deixar o inimigo sobreviver. Você precisa aniquilar o seu inimigo, tirar completamente de circulação. Sabe, o infiel, ele vai te golpear pelas costas. O infiel, ele vai fazer com que você pereça. Aqui na nossa igreja, nós tivemos, há muitos anos atrás, pessoas infiéis. E eu eliminei todas. Peguei, botei tudo no paredão. E aí colocou aquela, começou a apagar as luzinhas, sabe? Puf, 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 puf. Só deixei gente boa. Só vocês, né, que estão aqui hoje. Vocês nem para aplaudir que vocês são gente boa, né? Como seu pastor, eu não permito que pessoas entrem no meu rebanho para danificar, para perturbar, para envenenar, por hipótese alguma. Quando eu vejo o sinal, eu já faço oração em casa, falo: Senhor, prepara e leva. Se você então eu advirto logo. Se você estava pensando em fazer algum mal, se prepare, que você vai subir, não é? Vou subir, não é? Pode cantar, tá bom? Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Deus vai julgar os seus inimigos, filho. Fique tranquilo, porque, olha o que está dizendo: em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, fala para mim. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Olha o que ele está dizendo: nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, não temos a solução para o problema. Ei, você tem solução para o seu câncer? Você tem solução para a AIDS? Você tem solução para o seu filho que está nas drogas? Você tem solução? Não tem. Você não tem solução nem para a sua esposa lhe amar, nem para o seu marido lhe amar. E às vezes você está desesperado diante de Deus, falando: eu preciso de uma solução. E Ele está dizendo: ei, olha para mim. Os meus olhos, os nossos olhos estão postos em Ti. Ele diz: Deus vai julgar a minha causa. Ele vai ver a minha impossibilidade, mas eu vou colocar os meus olhos nele. No versículo 13 ele diz: todo Judá estava em pé. Quem que estava em pé primeiro? Só Josafá, lembra? Mas agora ele está dizendo o quê? Todo Judá. Quando o seu pastor se coloca em pé, toda a igreja se coloca em pé. E é por isso que o diabo diz: eu ferirei o pastor e dispersarei o rebanho. Quando o seu pastor se coloca em pé, você aprende a ficar em pé. Você se levanta também e diz: se deu certo com o meu pastor, vai dar certo comigo. Amém? E é por isso que eu ando de Mercedes, BMW. Senti a inveja. O olho grande, gordo, chegou aqui, balançou. Vou repetir de novo. É por isso que eu ando de Mercedes. Para que você se coloque em pé. Para que você diz: funciona com o meu pastor. Funciona comigo. Meu pastor solucionou. Eu vou solucionar. Toda a família precisa estar em pé, porque você está em pé. Deus vai levantar toda a sua casa em nome do Senhor Jesus. Versículo 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E aí nós estamos falando de 896 antes de Cristo, para você ter uma ideia. Ele era da tribo de Levi. E Deus começa a falar. Deus começa a falar. Eu quero que você entenda que hoje Deus está falando com você. Olha o que ele diz, versículo 15. Ele disse: dai ouvidos, todo Judá,
E vós, moradores de Jerusalém, de Fortaleza, de Calcaia, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz hoje o Senhor. Olha o que ele diz. Está pronto para pegar? Vamos lá. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ei, guerreiro! Guerreiro, esquece a guerra. Ele está dizendo: a luta não é sua, é minha. Quem mexe com você, mexeu comigo. Uma pessoa chegou para mim outro dia e disse: pastor, o senhor tem sangue de barata. As pessoas mexem com o senhor fica sorrindo. Mexeu comigo, mexeu com Deus. Mexeu com você, mexeu com Deus. A luta não é sua, você não sabe o que fazer. A Bíblia está dizendo: eu não vou ter que lutar contra esta grande multidão. Veja o texto, continua a palavra de Deus para você no versículo 16, diz: amanhã. Ninguém disse amém, vou falar de novo. Amanhã. Vou falar mais uma vez para você. A palavra de Deus veio para o seu coração hoje. Amanhã descereis contra eles. Amanhã você vai descer contra o seu problema. E eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. E neste encontro, enche o peito, por favor. E neste encontro amanhã, não tereis que pelejar. Apenas, o que é que diz aí? Tomai posição. Posição de quê? De vencedor. Tome posição. Olha o que ele diz mais. Olha a palavra da profecia. Ficai parados. Parados. Não é guerrear, não é lutar, é ficar parado. É o quarto de guerra que nós assistimos agora. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Fortaleza, ó Calcaia, ó Eusébio, ó Maracanaú, ó Ceará, ó Brasil. Pegue o livramento que o Senhor dará. Ei, você está com medo de quem queima ônibus? A nossa semana de consagração de janeiro, nós tivemos todas as noites lotadas, sim ou não? Todas as noites lotadas. E tudo queimando em Fortaleza. Só que o maior fogo estava aqui dentro, não estava lá fora, não é? Vede o salvamento do Senhor. E ele continua dizendo, a palavra profética como dizendo: não temais, nem vos assusteis. Por quê? Não ouvi, porque amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amanhã você tem algo sobrenatural para realizar. Amanhã Deus fará maravilhas na sua vida, e você vai contar esse testemunho, e você vai dizer: Senhor, eu estou diante da tua palavra, e eu vou nesta fé. Versículo 18, olha o que ele fez. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Versículo 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos de Coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, o Deus de Israel. E eles louvaram em voz alta. Voz alta. Na minha época, de 12 anos de idade, 13 anos de idade, eu cheguei em casa um dia e eu comprei todos os livros que tinham na livraria sobre batismo do Espírito Santo. E eu lembro que eu cheguei com os livros assim em casa, né?
E eu lembro da Marilene, né, minha irmã, chegou e disse assim: paizinho, o senhor já viu os livros que o seu filho comprou? Aí eu mostrei para ele, né? O fogo do Espírito, batismo com o Espírito Santo, o louvor que liberta, não sei o que mais lá. Comecei a mostrar os livros, né? Pá, pá, pá. E ele está vendo, vai virar pentecostal. Foi palavra profética. Aí, e aí, eu lembro meu pai disse: deixa o menino ler tudo que ele puder. Tudo que ele puder. E eu fechei o quarto e tranquei a porta e comecei a ler tudo que eu podia sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus, sobre a revelação de Deus para a minha vida. Mas 2 livretos marcaram a minha história: O Poder do Louvor e O Louvor que Liberta. Quem lembra desses livros? Você tem PDF disso na internet, você pode pegar. O Poder do Louvor e O Louvor que Liberta. E quando aquele capelão começou a contar suas histórias, e ele falando sobre os problemas da vida, e que ele começou a louvar a Deus, e que as coisas começaram a mudar de uma forma tão extraordinária, eu digo: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero louvar ao Senhor. Eu quero louvar ao Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem me dado. E eu passei a louvar a Deus, a agradecer a Deus por tudo. E aí no versículo 20 vem uma coisa poderosa. Está pronto? O que tem escrito aí? Não ouvi. Qual é a palavra? De madrugada. Isso fala alguma coisa para você, para o Brasil? De madrugada se levantar. A oração da madrugada está mudando a nossa nação, irmãos. Está mudando a nossa nação. De madrugada se levantaram e saíram ao deserto. Messinho, já que você vai ser prefeito de Calcaia, alguém diz amém aí, por favor. Vamos colocar o pastor Mário como vereador lá. Não é não? Deve ser o vereador lá. Tem até o partido, pastor Mário. Cadê o pastor Mário? Cadê o pastor? Lá em cima. Amém? Meu Deus, já está eleito em Calcaia, né? De madrugada, esses homens têm viajado ao Ceará, levando a oração na madrugada. Pastor Mário já está aí. De madrugada se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Está pronto? Está pronto? Vamos lá? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e... Tem uma notícia para dar para você. Você que até agora, quando eu estava falando, estava dizendo assim: duvido que aconteça isso. Amanhã não vai acontecer nada. Realmente, não vai acontecer nada com você. Mas você que creu, e você que diz, olha o que a Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. A vitória está na madrugada. É na oração na madrugada. Lembre disso, todos os textos na Bíblia, na nossa tradução, na nossa versão brasileira, que fala ao amanhecer, ao alvorecer, ao raiar do sol, ao raiar de um novo dia. Na Bíblia coreana, tudo isso está escrito madrugada. Madrugada, na madrugada. E é por isso que eles oram na madrugada. Todos os grandes momentos da história da salvação aconteceram de madrugada, inclusive a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, a uma só voz. Não. A uma só voz. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Primeira coisa que ele faz, ele busca conselho. Ele busca conselho. Se você quer ser um vitorioso, aprenda a se aconselhar. Todos nós precisamos de mentor. Nós precisamos de um mentor na nossa vida. Você não se basta. Você não é suficiente.
Você precisa de outra pessoa, nós precisamos de mentores. Ele se aconselha, e depois que ele tem um conselho, ele agradece ao Senhor. Versículo 22 diz: e tendo eles começado a cantar e dar louvores. Quando você começar a cantar e dar louvores a Deus, olha o que diz a palavra: e pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, os filhos de Moabe, no monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar. E tendo ele dado cabo dos moradores de Seir, juntaram uns aos outros e destruíram-se. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou repetir para você. Quando você começar a louvar e que você começar a cantar, os seus inimigos vão brigar entre si. Os seus concorrentes da sua empresa vão começar a se degladiar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia está dizendo para você que quando você começa a louvar, o inimigo perde a noção de espaço. O inimigo perde a noção de quem é o outro. E ele parte para o ataque, só que ele vai atacar não a você, porque você está protegido. O ataque virá para todo lado. Algumas pessoas falam: pastor, nós estamos vivendo a crise ainda. Eu disse: aonde que tem crise, irmão? No Brasil. Eu disse: tem certeza? Ei, a crise não é para você. A crise não é para você. Você está protegido. Eles vão brigar entre si e você vai prevalecer, e você vai ter vitória. Basta que você comece a louvar. Veja o versículo 24: quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, que viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. Encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram quantos dias? 3 dias saqueando. Mas havia mais do que eles eram capazes de levar. Os seus inimigos serão desbaratados, e você vai herdar aquilo que vem deles, em nome de Jesus. Preste atenção no versículo 27, por favor. Depois, debaixo da liderança de Josafá, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando vitória sobre os seus inimigos. Sabe o que você vai fazer? A sua experiência vai trazer alegria para muitos. Você vai se tornar não um guerreiro, mas um vitorioso, e essa alegria vai ser contínua na sua vida, e você vai influenciar pessoas para que elas vivam em alegria. E aí você pode perguntar: pastor, o senhor não tem problema não? Diz: claro, já cantei para vocês, vou cantar de novo a canção popular. Diz assim: quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Sim ou não? Se você não quiser ter problema, você não casa. Sim ou não? Se você não quiser ter problema com pneu furado, é simples: não tenha carro. Não tenha carro. Os problemas são inerentes às conquistas que nós temos. Quanto mais conquista você tem, mais desafio você vai ter. Sim ou não? Claro. Eu não quero ter problema com funcionário, porque funcionário dá muito trabalho, porque funcionário é tudo burro. É simples. Não tem empresa. Não tem empresa. Você entende o que eu estou querendo dizer para você hoje? Os problemas virão, mas você precisa ter essa postura que eu estou dando para você hoje. Tenha a alegria no seu coração. Entraram em Jerusalém, versículo 28, e foram para a balada. É isso que tem na Bíblia? O que é que tem escrito aí? Foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. Quando Deus te abençoar, o local primeiro que você tem que vir é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. Na minha época de criança, a melhor roupa
era roupa para a igreja. Estrear roupa era na igreja, não era em outro lugar. Não era assim, não? É. E a gente perdeu isso com o tempo. E a igreja ficou assim, um self-service, né? Não. O melhor lugar, a gratidão, é na igreja, é na casa do Senhor. E a Bíblia diz, sabe o que? No versículo 29, o temor de Deus, atenção, por favor, veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. As pessoas vão dizer, não mexe com ele não, que é fria. Não mexe com ela não, que dá um azar. Porque Deus é com ele. Deus é com ela. A vitória é sobrenatural, ela influencia as pessoas. Quando a vitória é natural, ela te traz elogios. Puxa, como você tem capacidade. É um grande administrador. Mas quando a vitória é sobrenatural, as pessoas falam, não mexe não. Deus é com ele. Deus faz. Deus age. Deus está estabelecendo hoje a sua vitória. Eu quero que você leia comigo os tópicos que você tem hoje, que eu entreguei para você, tá? E que eu quero que você lembre e repasse em casa com esse texto. Número 1. Estão prontos aí? Eu quero ouvir bem forte. Número 1. Não, está muito fraco. Número 1. Número 2. Número 3. Você vai ter que explicar para as pessoas isso aí, não vai? Quando você mostrar o papel para as pessoas, o que é isso? Que fórmula é essa aí? Cara, é alquimia, isso aqui vira ouro, né? Tá bom? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Número 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. E 33. Uau!